Aí, Martina, você quer começar? Sim, podemos sim. Posso sim. Ok, então podemos começar. Sejam todos muito bem-vindos ao Estuda Dona Turva. E aí começa com Martina e os amigos fiquem à vontade para recitarem suas orações. Vamos desligar o microfone quando estiver recitando. Sim. Ok, querida. Sim. Eu quero fazer essa oração para o nosso amigo Paulo, que ele pediu orações para ele, né? E para todos aqueles nossos amigos barrais também, como a Glaucia falou que não estava muito bem, para a Gláucia, para a Lídia, filha da Tereza, né? Já está melhor, mas que Barral lá possa curar nossos amigos barrais, né? Então, O Paulo Perim? ó, tu que curas. Sim, Paulo Perim. Ó, tu que curas. Invoco-te. Ó, tu que curas. Ó, tu que és o eterno. Invoco-te. Ó, tu que és o eterno. Tu, o sempre eterno. Ó, tu, o eterno. Santificado és tu, ó meu Deus. Suplico-te por tua generosidade, através da qual os portais de tua bondade e de tua graça se abriram de par em par, e o templo de tua santidade se estabeleceu sobre o trono da eternidade. E por tua misericórdia, através do qual tu convidastes todas as coisas criadas à mesa de teus favores e de tuas dádivas. E por tua graça, através do qual tu respondeste em teu próprio ser, com tua palavra, sim, em nome de todos, no céu e na terra, na hora em que se viu revelada tua soberania e tua grandeza, no alvorecer, quando o poder de teu domínio se tornou manifesto. E, novamente, eu te suplico, por estes, os mais belos nomes, por estes atributos, os mais nobres e sublimes, por tua lembrança excelsa, por tua pura e imaculada beleza, por tua luz oculta no pavilhão mais oculto, e por teu nome, envolvido nas vestes da aflição, toda manhã e noite, que proteges o portador dessa abençoada epístola, e a quem a recitar, e a qualquer um que a encontre, e a quem andar pela casa em que ela estiver. Através desta epístola, pois, cura tu cada pessoa enferma, todos os doentes e pobres, de toda tribulação e angústia, de toda penosa aflição e tristeza, e guia tu, por ela, qualquer um que deseje entrar nas veredas de tua guia, e nos caminhos de teu perdão e de tua graça. Tu és, em verdade, o poderoso, o todo-suficiente. És quem cura, quem protege, o benéfico, o compassivo, o todo-generoso, o todo-misericordioso. Bahá'u'lláh. Epístola de Visitação de Mizar Merdi, o ramo mais puro. Abençoado és tu,
e abençoado é aquele que se volve a ti e visita teu sepulcro, e através de ti aproxima-se de Deus, o Senhor de tudo o que foi e será. Testifico que meigamente retornaste à tua morada. Grande é a tua bem-aventurança, e a bem-aventurança daqueles que se seguram firmemente à orla de tuas vestes. Tu, em verdade, és o fideicomissário de Deus e seu tesouro nesta terra. Em breve, Deus revelará através de ti o que ele desejar. Ele realmente é a verdade, o conhecedor das coisas invisíveis. Quando foste entregue ao teu descanso terreno, a própria terra tremeu em sua ânsia em te encontrar. Assim foi decretado, e ainda assim o povo não percebe. Fôssemos relatar os mistérios de tua ascensão, os adormecidos despertariam, e todos os seres se incendiariam com o fogo da lembrança de meu nome, o poderoso, o amoroso. Bahá'u'lláh. Oração de unidade na família e no mundo. Ó tu, Senhor compassivo, tu que és generoso e grande, somos servos teus, abrigados sob tua providência. Lança sobre nós o olhar do teu favor. Concede luz a nossos olhos, percepção a nossos ouvidos e a nossos corações, compreensão e amor. Alegra nossas almas e torna-os contente por tuas boas novas. Ó Senhor, aponta-nos o caminho do teu reino e ressuscita-nos a todos pelo sopro do Espírito Santo. Dá-nos a vida eterna e concede-nos honra imperecível. Unifica a humanidade e ilumina o mundo dos seres, que todos nós sigamos o teu caminho, aspiremos a tua aprovação e procuremos os mistérios do teu reino. Ó Deus, une-nos, liga nossos corações com teu laço indissolúvel. Tu és em verdade, és o generoso, o benévolo, o onipotente, Abdu'l-Bahá. Ó Senhor, permite que todos os povos da terra obtenham acesso ao paraíso de tua fé, de modo que nenhum ser criado permaneça além dos limites de teu beneplácito. Desde tempos imemoriais, tu és potente para fazer o que te apraz e transcendes qualquer coisa que desejes. Hazrat-ul-Baqi. والله ای خدای پر عطای سنت واقف اسرار قلب و جان در سحرها مونس جانم تویی مطلع بر سوز و حرمانم هر دلی پیوست با ذکر دمی جز غم تو می نجویم خون شود آن دل که بریان توست کور به چشمی که گریان در شبان تیره و تار ای قدیر یاد تو در دل چون مصباح منیر از عنایاتت به دل روحی بده تا عدم گردد ز لطف تو در لیاقت منگر و در قدر در فضل این طیور بال و پرش را از
Carambol, Hari, é só de novo. هل من مفرج غير الله قل سبحان الله ولا قل عباد له وكل بأمره غائب اللهم يا صبور يا قدوس يا رحمن يا منان فرج لنا بالفضل والإحسان إنك رحمن منان. Se alguma das exposições deste servo não for compreendida ou levar à perturbação, esta deverá ser averiguada novamente, a fim de que não reste nenhuma dúvida e o sentido se torne tão claro como o semblante do bem-amado, brilhando da posição gloriosa. Se alguma das exposições deste servo não for compreendida ou levar à perturbação, esta deverá ser averiguada novamente, a fim de que não reste nenhuma dúvida e o sentido se torne tão claro como o semblante do bem-amado, brilhando da posição gloriosa. Obrigada, queridos, por essa parte devocional. Agora a gente já pode dar a palavra para a dona Tuba e dar boas-vindas para os amigos que chegaram também, né? Jussara, Odete. Mas nossa professora, Silvia, querida, a palavra é sua. Dona Tuba está falando que quem está dirigindo a reunião é Silvio. É Silvio. Silvio, querido. Eu não sei se alguém deu uma lida no material que eu compartilhei lá no grupo, que é o mesmo material de Dona Tuba, só que marcado lá o capítulo 11, né? Algum de vocês deu uma lida? O tempo está corrido para a gente, né? Porque aí a gente não... Oi, Susan. Porque eu não tive tempo, Silvio. Essa semana foi muito, muito cheio. Para todos nós, né? Tá esquisito mesmo, né? O mundo tá muito corrido, tá tudo muito corrido. Então, Dona Tuba, a senhora não queria fazer alguma introdução ou a gente pode dar uma lida? Aquele livro tem. Dona Tuba está falando não do livro Kitab Ikan. Depois ela fala do outro livro. Então, vamos fazer assim. Vamos dar uma lida corrida, porque eu vou mostrar aqui na tela, né? Já está marcado,
E aí, se alguém quiser fazer algum comentário, mas preferencialmente Dona Tuba, né? Ou Sussa e tal, aí a gente dá uma lida, porque aí não perde o fio da meada, tá? Ô, Silvio, Oi. eu deixei um recado hoje. Eu pedi para que livro, se todos estão de acordo, então você faz. Que o livro seja lido tudo. Então, exatamente. Aí ele já está marcado, né? Como ele já está marcado, fica mais fácil também das pessoas puxarem assim os conteúdos, né? Do que a gente está lendo ali, tá? Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Peraí. Só um instantinho, tá? Agora vai. Tá bom assim? Tá ótimo. Então vamos lá. E Susan, você quer fazer aquela leitura compartilhada? Você lê um parágrafo e outro? Isso, muito bom. Eu vou fazer um, depois você fala quem outro parágrafo Não, vai. fica eu e você mesmo, só para também não ficar muito picado. Aí você pode começar lendo, aí vai passando para mim. Sabedoria divina versus sabedoria humana. 11.1. Se limpasses... Este ponto, desculpa. Por que sabedoria divina e sabedoria humana? Que não deixamos de ler as palavras de Bahá'u'lláh, tudo que estamos aprendendo. Nossa sabedoria fica a sabedoria de Bahá'u'lláh. Nosso ouvido é de Bahá'u'lláh, nosso olho é de Bahá'u'lláh e nossa sabedoria é de Bahá'u'lláh. 11.1. Se limpasses o espelho de teu coração, tirando-lhe o pó da malícia, compreenderias o sentido dos termos simbólicos revelados pelo Verbo de Deus, que a tudo abarca, tornado manifesto em cada era, e descobririas os mistérios do conhecimento divino. Antes de consumires, no entanto, como a chama do desprendimento absoluto, aqueles véus de vã erudição usual entre os homens, não poderás contemplar o brilhante amanhecer do conhecimento verdadeiro. Sabe tu que há, em verdade, duas espécies de conhecimento, a divina e a satânica. Uma emana da fonte da inspiração divina. A outra é apenas o reflexo de pensamentos vãos e obscuros. A origem daquela é o próprio Deus. A força motriz desta são os sussurros do desejo egoístico. Uma é guiada pelo princípio de temei a Deus, Deus ensinar-vos-á. A outra nada mais é que a confirmação desta verdade,
A erudição é o mais lastimável véu entre o homem e seu Criador. Aquela dá o fruto da paciência, do anelo, da verdadeira compreensão e do amor. Enquanto esta nada pode produzir senão a arrogância, a vanglória e o orgulho. Nas palavras daqueles mestres do Santo Verbo, que têm esclarecido o significado do verdadeiro conhecimento, não se pode perceber de modo algum o odor destes ensinamentos obscuros que turvaram o mundo. A árvore de tais ensinamentos não dará outro resultado que iniquidade e a rebeldia, e nenhum fruto produzirá a não ser o ódio e a inveja. Seu fruto é veneno mortal, sua sombra um fogo voraz. Bem se há dito, apega-te ao manto do desejo de teu coração e põe de lado toda vergonha. Manda que se afastem os versados nos conhecimentos do mundo, por grandes que sejam seus nomes. O coração, pois, deve ser purificado das vãs palavras dos homens e santificado de todo afeto terreno, a fim de que possa descobrir o sentido oculto da inspiração divina e se tornar o tesouro dos mistérios do conhecimento divino. Eu tenho uma pergunta. Silvio, você pode explicar para a gente melhor esse pedaço que você colocou amarelo? Apega-se. Apega-te ao mundo do desejo do teu coração. Manto, né? Manto. Manto, é. Eu não leio aí. É mesmo que hoje os sacerdotes falam, penetra deles, porque as pessoas não estão precisando. Aqui eu percebi que não é só sacerdote, e sim também, por exemplo, nomes, Amigos. ele diz grandes, os versados de conhecimento do mundo, por grande que sejam seus nomes. Porque às vezes as pessoas, para mostrar que quando vai dar uma palestra, não é que não faça, ele usa muito nomes dos grandes pessoas, eruditos, tudo, que falaram alguma coisa, e usa pouco palavras sagradas, que eu acho que não devia ser o contrário. Isso que é minha percepção, não sei agora o que vocês falam. O que vocês percebem. O que ele fala por manto, né, do desejo de seu coração. O que vocês entendem por manto? Não é uma proteção, não é isso? Quando você está no frio, você coloca... Dona Tuba quer falar, Isso. Dona Tuba? A Dona Tuba confirmou suas palavras. Ah, tá. Cadê o manto? E o desejo de seu coração não é o nosso bem-amado Senhor, Bahá'u'lláh? Então, Isso. ele protege você desses conceitos errôneos, né, ou mundanos, que esses grandes sábios, grandes pensadores, né, pensam que estão contribuindo para o mundo, mas na realidade estão afundando, né, a sociedade em conceitos desvirtuados, né, da realidade. Então, quando ele coloca, põe de lado toda vergonha, é nesse sentido que, às vezes,
as pessoas se sentem acabrunhadas de falar sou Bahá'í, de falar, né, o nome de uma religião diferente, num mundo tão escarnecedor, tão cético, né? Até mesmo os religiosos são céticos. Eles querem ver, como a gente estava vendo na aula passada, eles querem ver sinais, milagres, né? Querem ver maravilhas. E, na realidade, a realidade da religião são os ensinamentos, né? O propósito de Deus em cada era é trazer a guia para a humanidade. Então, por isso que ele coloca, manda que se afastem os versados nos conhecimentos do mundo, por grandes que sejam seus nomes. Por quê? Eles são versados, mas só nos conhecimentos do mundo. Então, eles não têm o lado espiritual, né, com eles. Eles não associaram o que eles aprenderam das ciências junto com o que tem no coração deles, que o coração de todos tem o mesmo Deus. Então, a minha visão, né, pessoal é nesse sentido. Tá? Aí ele completa aí que Susan leu, né, que o coração deve ser purificado das vãs palavras dos homens e santificado de todo afeto terreno, a fim de que possa descobrir o sentido oculto da inspiração divina. Exatamente. Você só vai ser inspirado se você se desprender dessas coisas e se tornar o tesouro dos mistérios do conhecimento divino. Realmente, a purificação vai nos beneficiar com isso. O nosso coração vai passar a ser um tesouro dos mistérios, né? Onde a gente vai receber. Jussara, pode falar. Depois de Eu gostaria só de fazer um comentário, que é o seguinte, os eruditos, eles têm uma visão limitada. Por mais que eles façam obras bonitas, às vezes até inspiradas por Deus, mas a visão de Bahá'u'lláh é uma visão infinita. Então, quando a gente adquire um conhecimento, esse verdadeiro conhecimento através das escrituras, é como a dona Tuba falou, a gente está estudando e tendo conhecimento de Deus. E ele tem um plano maior para nós que o homem jamais vai conseguir. Então, esse conhecimento que a gente vai adquirindo, ele vai ser base para uma transformação na sociedade que a gente não tem nem ideia, muito menos um erudito. Então, sábado eu estava participando de uma palestra onde a gente via citar vários eruditos, várias pessoas, e as pessoas estudam muito os eruditos, os homens, mas eles não vão trazer esse verdadeiro conhecimento. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Muito bom, Jussara, muito bom. Gente, dona Tuba quer falar. Quando estamos estudando Setivalli, o Romeu diz que não veja, sem não meus olhos, não pensa, sem não o pensamento de Deus, que está falando este corpo que nós estamos falando, este corpo é casa de Deus. Devemos limpar de tudo que não pertence a Deus, para que tudo entre palavras de Deus. E do outro lado, quem está pesquisando deve fechar portas para amigo e inimigo. Amigo, porque pode rapidamente tirar a pessoa. Mas inimigo começa a gozar. Todos sabem. Se a gente fazer essas coisas, entrou nas palavras. Pegando carona com dona Tuba, gente, quando Silvio esclareceu essa parte, apega-te ao manto do desejo do teu coração, que é Bahá'u'lláh hoje para nós. Ele fala assim,
ele fala, deixa, põe de lado toda a vergonha, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu não consigo fazer assim como, vamos dizer, Maria, como João, que vai e ensina a fé. Eu não tenho. Então, eu fiquei pensando, sabe o que, gente? Que às vezes a gente arruma um emprego, vamos dizer, carpintaria. Aí tem uma máquina que serra, né? A gente fala, eu morro de medo dessa máquina. Mas quando a gente faz as aulas de serraria, depois a gente toma o quê? Coragem para trabalhar com aquela máquina. Então, quando nós estamos lendo as palavras de Baha'u'lláh, que hoje as guias que chegam da Casa Universal de Justiça, para a gente deixar de lado vergonha e falar com as pessoas claramente. Você sabe que eu sou Bahá'í. Você gostaria de saber que eu explique para você um pouquinho o que significa a fé Bahá'í? Antes eu morreria de vergonha, mas agora que eu tenho o manto, eu vou falar. É isso que eu queria falar. Sim. Pode continuar, Susan. Aí eu leio o outro parágrafo. Tá bom. 11:2. 2. Deixa eu tirar a mão da Dona Tuba, que eu... Qualquer coisa, a mão de Dona Tuba sempre vai estar levantada, tá bom? 11.2. Desde que aquelas almas desprezíveis e destituídas de discernimento não lograram perceber o verdadeiro sentido da ressurreição e do alcance da presença divina, ficaram, por isso, inteiramente privadas de sua graça. Embora o objetivo único e fundamental de toda a erudição, com sua fadiga e seu labor, consista em reconhecer esse grau e em atingi-lo, todas essas pessoas, no entanto, estão imersas em seus estudos materiais. Não se permitem a si mesmas nenhum momento de lazer e ignoram completamente aquele que é a essência de toda a erudição, o objeto único de suas pesquisas. Seus lábios, penso, jamais tocaram o cálice do conhecimento divino, nem parecem ter atingido uma gota de orvalho, sequer da copiosa graça celestial. Pondera tu, se alguém, no dia da revelação de Deus, não tiver podido atingir a graça da presença divina e reconhecer seu manifestante, ainda que tenha dedicado um tempo desmedido à busca do saber e adquirido toda a limitada erudição material dos homens, como poderá tal pessoa ser com justiça chamada de sábia? É claro, certamente, que se não pode, em absoluto, considerá-la o possuidor do verdadeiro conhecimento, enquanto o mais iletrado de todos os homens, se for honrado com esta suprema distinção, será contado em verdade entre aqueles homens que possuem a erudição divina.
cujo conhecimento vem de Deus, pois tal homem atingiu o ápice do saber e alcançou o pináculo da erudição. Alguém queria falar, dona Tuba? Eu vou ler a última parte. Só uma. A gente não tiver vergonha das pessoas falarem. Quando nós chegamos para o Brasil, eu estava morrendo por aprensivo da fé, porque nunca na Pérsia a gente podia fazer. Então, fomos entre índios. Estavam só cantando. Elinda ser um Bahá'í. Elinda, Baha'u'llah é a glória de Deus. Baha'u'llah. Este era fácil, eu aprendi. No meio tem outra coisa, eu não sabia. Falava para eles, batem palmas. Baha'u'llah é a glória de Deus. Baha'u'llah é a glória de Deus. Eles estavam morrendo de aceitavam a fé com essas coisas. Este grau é também um dos sinais do dia da revelação, assim como se diz, entre aspas, os rebaixados entre vós, estes, ele há de enaltecer, e aqueles que estão enaltecidos, ele os rebaixará. Fecha aspas. E outra assim, revelou ele no Alcorão, entre aspas, e desejamos mostrar favor àqueles que foram rebaixados na terra e fazê-los dirigentes espirituais entre os homens e deles fazer nosso herdeiros. Fecha aspas. Vê-se neste dia quantos entre os sacerdotes, por causa de sua rejeição da verdade, caíram e permanecem ainda nas ínfimas profundezas da ignorância e tiveram seus nomes apagados do pergaminho dos gloriosos e eruditos. E quantos entre os iletrados, por haverem aceito a fé, se elevaram e alcançaram o mais alto ápice do conhecimento e tiveram seus nomes inscritos pela pena do poder sobre a epístola do conhecimento divino. Assim, entre aspas, Deus há de revogar ou confirmar o que lhe aprouver, pois com ele está a fonte da revelação, fecha aspas. Por isso, se tem dito, entre aspas, buscar evidência quando já se estabeleceu a prova, não é senão um ato indigno, e ocupar-se em adquirir conhecimento após haver atingido o objeto de toda a erudição é, em verdade, censurável, fecha aspas, diz o povo da terra. Magnífico. Esse pedaço final eu vou ler de novo. Pode? Pode, muito bom. Buscar evidência quando já se estabeleceu a prova
Não, esse não um ato indigno e ocupar-se em adquirir conhecimento após haver atingido o objeto de toda a erudição é, em verdade, censurável. Na realidade, quando a gente tem as explicações de Bahá'u'lláh e de Abdu'l-Bahá também sobre determinado assunto, praticamente ele já coloca a prova daquilo, né? Ele já dá a explicação completa daquilo. Então, quando você fica buscando evidências de algo que já foi explicado, quando você já tem uma prova de que aquilo é aquela é a realidade, então não é um ato digno, é uma coisa de gente cética, de pessoas, né? Digamos assim, cegas, né? Obscurecidas pelos véus, né? E aí, você buscar um conhecimento, quando você já chegou na presença, porque está aí, olha aí, o objeto de toda erudição. O objeto de toda erudição é Bahá'u'lláh. E é todo o conhecimento que ele revelou, né? Começa com o Bab, né? Dona Tuba quer falar? Eu pensava sobre ressurreição. Ressurreição quer dizer tudo fica... Tudo começa a falar do mundo inteiro. Nenhum mensageiro chegou que o mundo inteiro falou. Mas quando Deus revelou a sua versão, 20.000 pessoas foram martirizadas porque ouviram cheio de dúvidas. Cheio de dúvidas. Então, pegaram próprio... A gente não viu para matar como... 750. Essa ressurreição apenas aconteceu no fim do mundo que as pessoas estão esperando. Eu estava muito cheio. Também, Dona Tuba, aqui um exemplo assim, um exemplo muito vulgar que eu pensei. Por exemplo, eu fiz um casamento, por exemplo, ornamentações, tudo para minha filha, tá certo? Que vai acontecer só uma vez, tá certo? Para essa filha minha. Aí vem alguém falar assim, nossa, mas se você tivesse colocado as flores desse lado, quer dizer, olha, já aconteceu. Para que você está falando? É uma sugestões à toa, quer dizer, sem nexo, sem trazer proveito. Então, igual assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Eu sempre que pessoas fazem essa oração, eu falo, Senhor, como é que eu vou falar venha? Ele já veio, sabe? Como eu vou falar venha? Eu então falo, veio, santificado seja o vosso nome, você veio. Pronto. Depois, já veio. Então, não dá para a gente fazer essa oração. O Senhor Fruta, no livro dele, ele fala, tem um trecho, também fala sobre vinda do prometido. Ele falou assim, pessoas todas leram, aí falaram, por que você não lê? Eu falei, não posso falar mais essa frase, porque ele já veio. O prometido, ele já veio. Para que eu vou ler? Falar para ele se ele já veio? Eu não sei se estou dentro deste ou não. Aqui no começo... pode falar, Martina. Está no mudo. Susan, quando meu filho é católico, eu vou como companhia com ele na missa, né? Sim. Acompanhando as programações dele em São Paulo. Aí, quando reza, venha a nós o vosso reino, eu dou um sorriso bem largo na hora, falo,
Graças a Deus que já veio. E pronto. Quando vai bem a nós, o vosso reino, eu falo, Oxalá já veio. Pronto, e continua a oração. Porque, na verdade, é uma oração linda, que né? É uma oração muito linda. E está glorificando o Bahá'u'lláh. Venha a nós o vosso reino. Quer dizer, venha a nós o Bahá'u'lláh. Eles estão pedindo que venha. Só não entenderam que já chegou. Mas a gente sorri e sabe, e entende. E faz, e naqueles momentos que eles falam, pensem nas suas coisas, tal, eu falo, que você possa fazer entendê-los nesse ambiente que você já veio. Aí, o momento todo que eu estou na missa, eu oro pelos que estão ali buscando a palavra sagrada, mas ainda não entenderam. Como não quiseram também entender no Velho Testamento que Jesus veio. Eles também estão praticando igualzinho os outros. Não querem entender que Bahá'u'lláh já veio. Então, a gente, naquele momento, aproveita e pede a Bahá'u'lláh que santifique o coração daquelas pessoas que estão procurando a santidade também, né? Martina, e se a gente tiver a oportunidade, por exemplo, estou fazendo essa oração só para uma pessoa, vamos dizer. Quando termina, eu falo, nós Bahá'ís acreditamos que esta oração já foi cumprida, que Bahá'u'lláh, esse pai que a gente... Só que daqui para frente, as pessoas viram, sabe o quê? Robô. Eles não perguntam. Parece que a mente deles foi feita uma lavagem cerebral, que se você fala que ele veio, porque, por exemplo, alguém vem falar assim, olha, gente, mão da causa vem aqui. Um rato. Quando ele vem, você vai falar, opa, a mão da causa vem. Mas se ele vem e você fala, a mão da causa não vem, não, ele veio. Então, as pessoas não perguntam, não levam o assunto para frente, não procuram saber mais. Esse tudo que a ti falou, esse capítulo 2. Quer dizer, esses eruditos só estão eruditos das coisas deles. Mas quando fala sobre coisas divinas, para eles acreditar que o dia prometido chegou, eles não vão para frente. Sussa, dentro disso Bom, deixa a dona Tuba falar. Por favor, dona Tuba. Depois, Vamos. Perguntaram de Bahá'u'lláh por que quando vem qualquer mensageiro, as pessoas não aceitam. Diz porque não conheceram seu mensageiro. E por isso que aqui Bahá'u'lláh está dizendo que devemos saber as religiões dos outros, que quando estamos falando um pouco sobre a fé cristã, que eles sabem nós aceitamos Cristo. Cristo falou só uma oração, para que as pessoas não ficam perturbadas, sabem que diz que vem. Eles vão escutar muito melhor. muito bom, dona. Por isso, Bahá'u'lláh, dentro desse livro, diz que aprendemos as religiões. Seyd Sheikh, o tio que aceitou, Seyd Muhammad. Minha internet falhou. Não sei vocês. Mas eu não entendi a resposta de Dona Tuba quando perguntaram a Bahá'u'lláh porque sempre que vem um mensageiro se nega. Eu não entendi a resposta. Dona Tuba falou que porque eles não conheceram seu próprio mensageiro. Por isso onde estivermos, temos que conhecer muito bem sobre a religião daquele lugar. Sim, por exemplo, Cristo. Quando que Bahá'u'lláh estava falando com Sheikh Muhammad, Seyyed Muhammad, ele só falou sobre Muhammad. Já estudamos. Dona Tuba está falando, vocês veem que este livro
que Baha'u'lláh escreveu para tio do Bab, Sayyid Muhammad, ele só falou de Muhammad. Ele aceitou porque viu que também os Bahá'ís amam Muhammad. Eu amo Muhammad. Todos os mensageiros. Por isso aprendemos que qualquer da Pérsia a gente falava sobre o islamismo. Aqui, a respeito de Cristo, as pessoas saibam de Cristo o que é. E por isso que a parte sacerdotes, Baha'u'lláh não acaba. Olha, ainda nós colocamos duas coisas. Sayyid Muhammad era grande pessoa no Irã. Tanto as pessoas respeitavam ele que falavam o nome dele, mas quando aceitou a fé através de quê? As palavras de Baha'u'lláh. Então, eu coloquei aqui no começo, de novo, do capítulo, só para chamar a atenção de que, desde o início, né, do Kitab-i-Kan, quando o Baha'u'lláh vai explicando para o tio do Bab sobre questões como essa de ressurreição, que quer dizer exatamente a volta da manifestação, a volta da revelação de Deus, né? E eles não entendem isso, acham que era alguma ressurreição literal, como foi a de Lázaro, né? Então, eles falharam, na realidade, em alcançar a presença divina. Em todos os tempos você tem lá o Caifás, com os escribas, os fariseus, eles estiveram na presença de Cristo. Como muitos que assistiram, né, os sermões que ele dava pelos cantos, tiveram na presença do mensageiro de Deus, mas não alcançaram a presença divina. Porque o que é alcançar a presença divina? Primeiro você tem que purificar, ele está dizendo aqui, né? Se você não purificar o seu coração, você não vai conseguir, aqui de novo ele falando, a graça da presença divina, aqui ó, destacado aqui, e reconhecer seu manifestante. A graça da presença divina é quando você aceita os ensinamentos e reconhece que aquele que trouxe, aquele manifestante ali, é enviado por Deus. Então, isso é essa falha deles em alcançar a presença divina. Então, aí ele fala aqui que exatamente esses que se acham exaltados, ele vai rebaixar. E aquele que é um iletrado mesmo, mas teve o coração puro de aceitar aqueles ensinamentos, esse vai ser exaltado. Então, aí Susan já leu o 1.3? Não, aqui, né? Peraí, deixa eu ver. Não lemos. Gente, vocês viram aquele trecho que eu li 2 vezes, esse livro, das 7 vales? Vocês viram que eu li 2 vezes? Vi. Que fala assim, se não entender qualquer coisa, vamos perguntar, vamos entender bem. Por exemplo, entender bem que juízo final, ressurreição, tudo é vinda do outro manifestante de outro mensageiro de Deus, outro enviado de Deus, outra vez verbo se fazendo carne, o Dona Tuba nos já ensinou. Então, essa coisa é bom a gente, toda coisa que não entende, perguntar. Então, eu quero fazer uma pergunta, pode, Silvia? Claro. Aqui, lá no primeiro parágrafo, ele fala assim, não se permitem a si mesmas nenhum momento de lazer. E ignoram completamente aquele que é a essência de toda erudição, objeto único de suas pesquisas. Pode estar falando de novo, Liliana.
Não, eu entendi aqui que eles não tiram nem um minuto da vida deles para ter um lazer, um piquenique, ou ficar com a família. Só ficam pesquisando, e no final, não, por causa da erudição deles, não conseguem ver o conhecimento divino. Não sei se, Silvio, o que você entendeu? Na realidade, o Cristo, né, lá na Bíblia, lá no Mateus, ele fala assim, que a palavra mata, o espírito vivifica. Justamente que toda essa erudição que o Caifás era o sumo sacerdote, né? Os fariseus todos, os rabis, os escribas, todos tinham muito conhecimento, né, do Torá, ali, do Pentateuco, né? Mas é toda uma leitura, é todo um aprofundamento dentro das suas limitações. Eles não buscam o conhecimento dos ensinamentos direto de Abraão e de Moisés. Eles, como o Felipe falou, eles colocam dogmas, né? Interpretações, e aí vão desvirtuando o sentido da palavra de Deus. E assim também no Evangelho de Cristo, né? O homem vai desvirtuando tudo ali, e aí depois ele não entende como essa palavra ressurreição. Até o Cristo falou que enviaria outro ajudador, aí eles falam, não, esse outro ajudador é o Espírito Santo e tal. Eles ficam querendo minimizar o sentido das palavras, simplificar, e aí desvirtuam, né? Então, todo esse labor, toda essa fadiga que eles têm em cima, né, de pesquisar, é somente da palavra, a palavra seca, a palavra sem a essência do Espírito de Deus, né? Dona Tuba, quer falar, Dona Tuba? Odete, depois Dona Tuba. Cadê Gláucia? É o seguinte, eu pensei nesse lazer, né, como uma falta de reflexão e de relaxamento, né? Porque a Suzana falou, o lazer é quando a gente está com a família, a gente relaxa. E como eu sou psicóloga, eu sempre penso, né, que tem alguns pacientes que são mais rígidos e acham que eles têm a solução e se tornam muito inflexíveis. Então, esse lazer é no sentido de deixar o espírito dentro da gente se manifestar e falar, porque essa capacidade de reflexão do ser humano é preciso ser cultivada, né? Então, ao contrário dos fariseus e daqueles que se julgam os donos da verdade e resolvem interpretar a sua maneira, eles são muito rígidos, inflexíveis. E eles estão fazendo mal para si mesmos e para os outros. É por isso que Bahá'u'lláh falou que eram sacerdotes que afastavam as pessoas da religião, porque elas não deixam a pessoa desenvolver essa capacidade de ser humano, que é a capacidade de reflexão, de raciocinar, de olhar com seus próprios olhos e não com os olhos alheios, como o Bahá'u'lláh fala, né? Então, só assim a gente vai ter essa abertura de consciência, essa abertura espiritual para ouvir a voz de Deus, né? E é aí por isso que eles se tornam cegos, ficaram fixados só no que o representante da sua fé falou e eles ficam estagnados, né? Então, eu vi muito lazer como isso, essa capacidade de reflexão para ouvir a voz de Deus, né? Louvado seja Deus. A gente aqui em Vila Velha sempre fala isso. Quer dizer, em vez de falar obrigada, Odete, a gente fala louvado seja Deus. Entendi perfeitamente, gente. Maravilhosa explicação. Obrigada. Agora, Dona Tuba. Quando que Cristo foi martirizado 3 anos depois da sua revelação, claro que o Espírito foi seu lugar. Aquele corpo, com certeza,
adeptos dele levaram aquele que não chegou na mão dos inimigos. Mas quando todo mundo vieram, cadê aquele corpo morto de Cristo? Dizem que ressuscitou, foi para Deus. Agora, quem ler a Bíblia está sabendo o que Cristo diz. Ninguém vai além de espírito no mundo de Deus. Por quê? Diz que este corpo veio de terra. Este vai voltar para a terra. Aquele que vem de céu volta para o céu. Nunca viu osso e carne vai para o céu. No céu não existe lugar para coisas erradas. Naquele Maldade, mundo não existe lugar para estas pessoas que estão fazendo maldade. Então, aquele que vem de terra volta. Os corpos de mensageiros voltaram para a terra, mas o espírito foi para a terra. Se a gente não falar sobre a Bíblia, não vai saber. O que vamos dizer? Foi para eles. Muito bom, dona. Muito bom. Gente, maravilhoso. Onde não tem. Eu sempre pergunto, porque eu nunca deixo para amanhã. Então, Esse capítulo agora, esse ponto 3, está falando exatamente disso que Susan estava falando no começo e repetiu agora. Aí, que é o Deus. indispensável se torna ponderar aquelas palavras proferidas pelos luminares da verdade. E caso não seja percebido o seu sentido, buscar dos depositários da sabedoria esclarecimento, para que esses exponham seu significado e desvendem seu mistério. É exatamente isso que Susan está fazendo. Se você não entendeu muito bem, busca esclarecimento. E sempre aparece alguém como uma resposta para te dar. Inspirado, exatamente. O festival está falando. Se a pessoa não entender, repita com ele. Tanto que você saber, ele entende. Quer dizer, sem entender, não vai para frente. Cristo foi, depois de 3 anos, crucificado. Se os judeus conheciam Cristo, que veio, Cristo diz que eu não vim terminar com Moisés. Eu aceito até 10 mandamentos, hoje estou esquecendo, mandamentos de Deus. Mas estas pessoas falaram, não, você devia ser época que o mundo fica ressuscitado. Acabou. Mas Cristo falou sobre Muhammad, que diz, aquele que vem após de mim, o nome dele vai ser Consolador. Este Consolador é maravilhoso. Dentro do Alcorão fala tudo sobre a verdade. E dentro de estas coisas que estamos lendo, só um exemplo. Que Bahá'u'lláh todo o tempo falou sobre Sayyid Muhammad e sobre Al-Qur'an, que bastante perguntas. Ele falou, claro, Bahá'u'lláh era Deus, mas aprendemos. Aí, na sequência, ele fala exatamente isso, que pois não compete a homem algum interpretar as palavras santas de acordo com seu próprio entendimento imperfeito, Sim. nem lhes rejeitar
e repudiar a verdade por haver achado contrárias à sua própria inclinação ou aos seus próprios desejos. Que é só o que a humanidade faz. A humanidade vê um princípio barrar em alguma coisa, acha bonito e tal. Quando fala assim, mas não pode, é proibido tal coisa, e ele acha que aquilo não deveria ser proibido, aí ele já rejeita todo o contexto, né? Toda a mensagem de Deus, porque ele acha que tal coisa não deveria ser proibido. E aí, não só é um desejo dele que aquilo seja aceito em toda a sociedade, mas é um entendimento imperfeito. Ele não está percebendo que, às vezes, a sociedade está valorizando demais uma coisa que não tem importância alguma e que, às vezes, é até prejudicial, né? No caso do álcool, por exemplo, né? Então, as pessoas acham que o álcool é só uma coisa recreativa, né? Uma droga recreativa. E eles não estão percebendo que é uma droga e que ela acaba com o seu organismo. É totalmente prejudicial, além de fazer você, às vezes, cometer algumas ações que vão ser negativas para você e, às vezes, para outra pessoa também, né? Você machucar uma pessoa. Dona Tuba que está falando, percebe em si. Nós Que faz querem mal. dinheiro. Eles sabem que faz mal aquele álcool a eles. Mas eles vão. É por isso que eu disse, não tenha ligação com coisa Ímpios. mundana. Não. Tem um amigo meu do banco, Sussa e Dona Tuba, que eu falava da fé com ele ficou assim apaixonado pelos princípios, ficou assim encantado com a questão da igualdade entre homem e mulher, né? Um monte de coisa assim. Aí, quando ele perguntou se era proibido beber, aí eu falei, não, é proibido beber o álcool, né? Então, aí não podia deixar de tomar cerveja toda sexta-feira, depois do trabalho, né? Que começa no final de semana. Aí se afastou. Dona Tuba, mostrar para esta pessoa, dentro da Bíblia, a proibição de bebida alcoólica. Para os sacerdotes, as Geraldo, pode falar, Geraldo. Eu estou aqui com o lugar de Glaucia, ela deu uma saída, gente. Já voltei, Sussa. Já voltei. Então... Aí, ó. Então, que saudade de você. Eu estava falando o seguinte, que não estava falando nada. Você tem pessoas que ficam mandando aquelas mensagenzinhas prontas para você toda hora, está mandando. Né? Que Deus te ama, não sei o quê, tal, né? Falando sobre Cristo e tal. Aí você fala alguma coisa, por exemplo, fala da fé, fala que Cristo já voltou. Aí começa a mandar para você. Aí a pessoa fica querendo ensinar o evangelho para você, sendo que ela não sabe nada. Aí você fala assim, olha, você não conhece o manifestante que trouxe o cristianismo, mas quer ensinar. Você acha que ter fé é ir na igreja e ficar escutando o padre falar. Né? A pessoa que tem fé, ela vai buscar a verdade, ela vai atrás da verdade do que Cristo falou. Vai atrás das promessas de Cristo e não fica escutando todo mundo o que as pessoas fazem e indo atrás. Né? Mas essas pessoas são cegas, sabe? Então, isso que dá tristeza. Martina, você levantou a mão? Tem. São 2 pontos. Eu vou começar pelo do Geraldo, que sempre o último eu anotei e lembrei melhor. E Geraldo,
você falou, manda aquelas frasezinhas de WhatsApp. E Jesus, isso, aquilo. Só que eu aprendi, andando com meu filho, na caminhada dele espiritual, que as pessoas realmente... vou dar um exemplo. Eu tenho uma irmã mais velha que ela falava assim, porque eu sou católica praticante. Aí, um dia, eu virei para ela e falei assim, Ângela, você não é católica praticante, não. Ela ficou assim, assustada comigo. Eu falei, primeiro, na fé católica, tem que ir à missa todos os domingos. É norma para católico. Aquele que não vai uma vez tem que confessar. Eu não estou colocando aqui certo ou errado, não. Eu estou colocando como o ritual deles, o mandamento. E ela colocava para si que ela era católica praticante. Eu falei, você não é católica praticante. Aí ela virou para mim e falou assim, e também eu dou o dízimo. Eu falei, não, você não dá o dízimo. O dízimo você dá para a igreja. A igreja distribui como ela quer. Isso chama o dízimo da igreja. Você escolhe quem ajuda. Você pode se dizer que você é caridosa. Porque quando você pega o dinheiro que você quer, escolhe a quem doar, tudo bem, precisa. Não estou alegando que não precisa. Isso não é dízimo. É ser caridosa. Então, as pessoas, Geraldo, querem te falar da fé dela, nem elas próprias sabem a fé dela. Eles não sabem. Quando você começa a arrochar ela mesma nem participa. Entendeu? Direito do que ela diz. A coisa anterior foi do o Silvio estava falando, só que eu perdi o fio da meada. O Silvio falou sobre... Os desejos, né? Eu Aquelas perdi o fio. interpretações de acordo com seus desejos. Cadê você? Isso. Então, exatamente, tem que ver o que o Geraldo falou. Você interpreta sempre em qualquer... nós, barrais, eu percebo, temos menos essa tendência, porque foi colocado desde o início que devemos obedecer Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá, Shorri Effendi, os mãos da causa, a causa universal de justiça, e parece, em si, nessa convivência de 30, 40 anos de Bahá'í, que nós não temos muito essa tendência, pelo menos aqui em Vitória do Espírito Santo, a gente faz direitinho, do jeito que tem que ser. Mas foi sobre o álcool que você falou, que agora eu lembrei. Você falou sobre o álcool. A mesma coisa sobre o álcool. Quando muito tempo eu questionei por quê algumas coisinhas Deus colocava assim, não. Eu fui tentar entender. A gente não deveria só falar assim, Deus proibiu o álcool. A gente deveria explicar às pessoas o que tem dentro do álcool que é um malefício para o ser humano. Aquela coisa que entorpece sua mente e faz você ficar zen, mais alegrinha, é tudo ótimo. Até ali não tem nada de ruim, não, na medida correta. Só que é uma inocência, tem uma maldade, mas aparentando inocência. Por quê? Porque danifica rim, danifica fígado, danifica mente, mata células que, quando você reproduz, você não passa para o seu filho. Às vezes nasce filho com problemas, assim, meio lesadinho, ou neto, e a pessoa não sabe que meu filho, ou meu neto, ou meu bisneto nasceu assim. Se você vai olhar, tem um alcoólatra, o avô, o pai, aí você fala, nossa, o avô, o bisavô, pode transmitir, sim, a célula de inteligência, e essa célula não procria, não transmite. Então, quando você estuda os malefícios do álcool no ser humano, você entende como Deus... Você ficou no mudo.
misericordioso e Cortou nos um dá... pedacinho aí, só fala. Oi. Volta. Como Deus foi misericordioso e nos dá essa lei. Não bebe o álcool. Mas seria bom se a gente, quando falasse alguma coisa, esclarecesse. Você sabe que a humanidade não sabe os malefícios todos do álcool. As pessoas não sabem. Se soubesse o tanto que é ruim, talvez um pouquinho a gente ainda... Tá, só isso. Martina, 8 gerações pode vir filho com danos da mente e no físico dele, para pessoas que bebem muito álcool. 8. E a outra coisa, Jesus fala, não estou falando do vinho que traz contenda. Olha como está claro. Não estou falando de vinho que traz contenda. O que significa? Briga. Na realidade, Causa de discussão, guerra. Uma coisa que eu queria esclarecer também, por exemplo, para a Martina, para todo mundo, né? Claro que nas conversas com meu amigo, né, eu falava sempre, inclusive com os atuais também, sobre essa questão dos malefícios do álcool. A questão é que, inclusive hoje em dia, você tem muitos vídeos no YouTube, muita coisa, e presencialmente, muito médico fazendo apologia ao álcool. Né? Não, porque nós precisamos de uma quantidade mínima de álcool. Quer dizer, precisa quando? Onde é que foi que a medicina provou isso? O nosso sangue, ele não absorve, as células não absorvem o álcool. O álcool vai exatamente prejudicar os rins, porque vai ter que filtrar aquilo para fora, prejudica o fígado e o resto também do sistema digestivo, porque vai ter que sair aquele excesso nos excrementos do ser humano. E, além de tudo, vai destruindo os neurônios, que numa época, logo que Miguel, meu cunhado, né, que é médico, estava fazendo os primeiros anos de medicina, ele dava palestras sobre os malefícios do álcool. Em determinado período, acho que foi nos anos 90, eles descobriram que o sistema nervoso ele se recompõe, que eles achavam que ele nem se recompunha, mas aí descobriram que ele se recompõe, mas numa velocidade tão lenta que eles demoraram a perceber que ele se recompunha. Só que é tão lento mesmo, gente, que quando chega o final da vida daquela pessoa, ela não repôs muito dos neurônios que ela destrói em questão de segundos quando você está ingerindo álcool, né? Então, assim, tem muitos malefícios, mas você também tem a desinformação da sociedade que fica fazendo apologia ao álcool, querendo dizer que mas os animais eles comem frutos fermentados e ficam bêbados e tal. Você também, quando ingere a fruta ou suco em cima da comida, o ácido do estômago causa essa fermentação. Mas essa fermentação das frutas, né, do suco que você toma, o teor alcoólico é tão ínfimo e vai sair nos excrementos, os rins vão filtrar, né, que não se pode considerar que teve álcool ali no seu organismo, entendeu? Então, essa apologia é todo uma tentativa dos seres humanos que são, digamos assim, eu não quero usar o termo burros, né? Mas é a única palavra que está vindo na minha cabeça, mas são incultos, né? Enfim, eles não estão percebendo que a diversão que eles querem ter com o álcool, deixando eles leves e tal, não só está gerando esses prejuízos genéticos, os prejuízos de, às vezes, a pessoa bater numa esposa ou bater num amigo. Eu já soube caso, né, que já me contaram aqui no Rio Grande do Norte, já teve um amigo que ele e um amigo beberam, discutiram no bar,
a discussão muito acalorada de dois bêbados, né? E ele matou o amigo. Aí, no dia seguinte, ele sóbrio, ele soube da morte do amigo, ficou assim, desesperado, querendo saber o que aconteceu, e aí veio a saber que ele era o acusado e que realmente ele que tinha matado o amigo. Então, quer dizer, que benefício foi que o álcool trouxe nesse momento? Então, assim, infelizmente, a sociedade ela tenta fazer essa apologia, né? E na sequência aqui, só para finalizar, né, esse parágrafo, ele vai dizendo exatamente isso. Ó. É assim que fazem hoje os sacerdotes e sábios da época, aqueles que ocupam os assentos do conhecimento e da erudição, e que denominam de sabedoria a ignorância. Pronto, eu queria falar ignorância aquela hora. E de justiça... Eu falei, você... É porque o Zoom corta um pouco. Mas então, são ignorantes. A justiça que eles acham é pura opressão. Eles acham que é justo ficar dizendo, você vai para o inferno, se você não vê, você não está salvo. Então, enfim, é o que fazem hoje e já fazem desde a época de Cristo, que é o que os rabinos e tal fizeram contra ele, né? Se estes perguntassem à luz da verdade, né, o mensageiro de Deus, sobre aquelas imagens esculpidas pela vã fantasia e achassem a resposta inconsistente com seus próprios conceitos e sua própria interpretação do livro, denunciariam certamente como sendo a própria negação do entendimento. Aquele que é a mina do manancial do todo saber. Então, é o que fizeram com Muhammad. Perguntar, aí vai dizer aqui agora, vai dizer agora no próximo parágrafo, né? Então, tais coisas acontecem em cada era. Aí, acho que, Susan, se você quiser, você pode até ler esse aí, quando se perguntou para Muhammad, né? Ai, foda. Está querendo falar, Susan? Dona Tuba está falando, está muito bom esse bate-papo, todo mundo está. A senhora gostar, o Silvio e o os alunos. Muito bom, gente, maravilhoso. Tudo que está sendo falado. Então, Jussara, cadê você? Dona Tuba quer te ver. Deixa eu ver, dona Jussara está aqui. Jussara, quando você telefona para mim, espera até eu chegar. Liga seu microfone, Jussara. Tá bom? Agora, que dia você vai? Segunda-feira? Jussarinha, Dona Tuba deitando a Dona Tuba. Bom dia, Dona Tuba. Segunda-feira, 5 horas. Eu vou ligar para a senhora, tá? Você primeiro ligando. Ela está pedindo. Você liga, desliga, depois liga de novo. Ok, tá? Ok. Eu queria falar uma coisa aqui, do álcool. Eu queria, porque as pessoas andam muito vazias, muito com um buraco existencial muito grande. E o álcool inebria as pessoas. Ele, no primeiro momento, ele traz assim, ele inebria, fazendo com que as pessoas se sintam alegres, felizes, e depois é que vem aquela depressão muito grande, é como se fosse uma droga, né, para trazer bem-estar. Por isso que as pessoas custam a querer abrir mão. E hoje as pessoas se socializam mais em torno da bebida. É difícil, como nós barrais, nos
ter prazer em nos reunir igual uma reunião maravilhosa igual dessa manhã, para poder escutar e abrir o coração para a gente aprender sobre Deus, né? Então, a nossa satisfação espiritual é muito maior do que estar numa mesa de bar, bebendo com amigos e rindo de coisas bobas. Então, a bebida tem esse aspecto do socializar, que as pessoas hoje estão se sentindo muito vazias, muito só, né? Não tem verdadeira amizade. Fica ali em torno do álcool e só. Obrigada. E você traga pequeno caderno. Vou falar sobre também algumas coisas sobre a Bíblia, você escreva. Dona Tuba quer que você coloque, traga caderno, porque ela quer que você anote. Já estou aqui com o caderno, aqui, ó. O caderno já está do lado. E a caneta também. Gente, já todo mundo falou e eu falei muito. Eu quero falar só uma coisa, que Dona Tuba, aquela hora, ela virou e falou que eles sabem que a bebida não é bom. Todo mundo que bebe sabe. Isso eu também, eu acho que sim. Sabe, porque eu já, não sei, já falei para vocês, uma vez a gente fez uma viagem como grupo de ônibus, né? Gente, a única pessoa que nesse ônibus não bebia, acho que era motorista e Saeb Sussa. Olha, o que de gente ofereceu cerveja? Toda hora eles diziam, Saed, cerveja, porque eles olhavam a barriga do Saed e achavam que era de cerveja. Saed, aqui cerveja gelada. Aí gente, por quê? Por que não ofereciam refrigerante? Por que não ofereciam um suco? Porque eles queriam que a gente estivesse dentro do mesmo buraco da bebida como eles. Eu até falei, por que não oferecem refrigerante? Água de coco? Porque eu sou um pouquinho cara sem vergonha, né? Ninguém me deu refrigerante, não, tá? Para não se sentirem culpados sozinhos. Ô, gente, quando teve o casamento do meu irmão, do Fernando, com a Sorreila Soltani, né? Eu lembro que o chefe dos garçons chegou para a gente e falou assim, olha, se eu não soubesse o que tem na bebida aqui, se eu não soubesse tudo que está sendo servido, eu ia jurar que todo mundo aqui nessa festa estava de fogo. De tanta alegria que estava todo mundo. Isso mesmo. Ei, Geraldo, quanta saudade eu sei. Dona Tuba, a senhora quer falar mais alguma coisa? Aquela parte. Aqui, que queria falar, mas não dá. Semana que vem. Semana que vem, se Deus quiser. Então, vamos colocar no início da semana. Então, isso, na próxima vez ela começa, né? Então, tá bom. Já são 11h34. Aí, não sei se os amigos querem continuar. Eu só dizer que falta um pedacinho, né? Ficou só um pedacinho, que aí, quando for depois da apresentação de Dona Tuba no sábado que vem, a gente está escrito, gente, não vai fugir da gente, não. Se a gente não concluir no próximo sábado, concluir no outro, eu acho que Mas o importante é a gente estar sempre se reunindo, tá? Ok. Tem uma equipe de Bahá'u'lláh, só para finalizar, deixa eu ver se eu pego aqui o meu aplicativo aqui. Tem um aplicativo aqui que tem seleção dos escritos de Bahá'u'lláh. E deixa eu pegar aqui. Que ele fala que Seleção.
Dona Tuba está querendo saber qual livro. Vou pegar já, peraí. É na Epístola 43, XL111. 43. 3. XL e 3 risquinhos, tá? Aí é um trecho só, viu, gente? Bahá'u'lláh vai dizendo assim: a justiça nesse dia deplora seu penoso estado, e a equidade geme sob o jugo da opressão. As espessas nuvens da tirania obscureceram a face da terra, envolvendo seus povos. Pelo movimento de nossa pena de glória, amando do Onipotente que a tudo ordena, temos insuflado uma nova vida em cada corpo humano, e imbuído cada palavra de uma potência nova. Todas as coisas criadas proclamam as evidências desta regeneração mundial. É esta a maior e mais jubilosa nova que a pena deste injuriado transmite à humanidade. Por que tendes receio, ó meus bem-amados? Quem é que vos possa desalentar? Basta um toque de umidade para dissolver o barro endurecido de que é moldada essa geração perversa. O simples ato de vos reunirdes é suficiente para dissipar as forças desses seres vãos e indignos. Então, por isso que eu acho importante esses momentos que a gente está fazendo aqui. Só esse ato da gente se reunir é suficiente para dissipar essas forças, né, desses seres indignos que estão no mundo. Isso é a palavra do nosso Senhor aqui, de Bahá'u'lláh, a glória de Deus, dizendo para a gente que o simples ato da gente se reunir. Então, que glória a Deus a gente possa estar sempre com a Dona Tuba nos ajudando a facilitar o nosso conhecimento, Susan, e todos aqui, né? Hoje, Martina, Odete, todos que dão suas contribuições, é maravilhoso, gente. Muito bom. Eu fico muito feliz. Palavra de Glaucia, viu, Glaucia? Muito bom. Né? Muito bom estudar. Então, sábado que vem, nós nos encontraremos novamente, né, às 10 horas, e aí a Dona Tuba inicia, então. A gente vai ficar curioso, né, Susta? Gente, uma coisa que eu acho muito bonito na Fé Bahá'í, sabe o que é? Às vezes, até um Bahá'í que não sabe nem ler e escrever, sabe? Ele está preocupado em aprender, sabe? Ele está preocupado em ensinar. Ele, às vezes, tem um conhecimento maior do que muita gente que letrada por aí, que se acha conhecedor, sabe? Que, por exemplo, a gente se reúne e todos os Bahá'ís procuram o conhecimento. E não o conhecimento para se dar bem, para enriquecer. Tinha um Bahá'í de Belo Horizonte, e Geraldo conhecia, seu Pedro. Ele era um pedreiro, a pessoa mais humilde que eu já conheci na minha vida. Trazia as filhinhas dele, vinha bem vestido, dentro das limitações dele, que ele morava na periferia, né? Ele era muito humilde, uma pessoa muito simplória. Nem falar direito, né? Ele conseguia. Era difícil entender o que ele estava falando nas festas 19 dias, quando ele ia dar a sugestão dele para a Assembleia Local. Eu era pequeno nessa época, devia ter uns 8 a 10 anos, mas quando ele falava,
eu poderia ter a postura de moleque, né? De ficar rindo, né? Daquela coisa, principalmente que ele ficava assim, principalmente que, mas pelo contrário, eu ficava tão feliz quando davam a palavra para ele. E eu não entendia nada do que ele estava falando, quase nada, mas eu ficava tão feliz de ver aquele homem simples dando a contribuição dele. E quando ele olhava para mim, no meio daquela reunião que ele estava falando, olhava para cada um, ele olhava para mim, eu sentia como se eu estivesse na presença de um mão da causa. De tão puro que era aquele coração. Assim, eu era pequeno, mas eu ficava feliz de ver aquele homem falar. Do Silvio. Mas Mirato lindo. Seu Pedro, eu não sei nem se ele ainda é vivo. Eu confirmo, eu sou mais velha que Silvio. Eu tenho muita saudade daquele. O Geraldo já ficou emocionado ali. Mas dá saudade, né, de ver esses irmãos da gente. É muito bom. Oh, eu não estou vendo ninguém. Deixa eu ir lá ficar perdido na tuba. Então, vamos dar as últimas palavras para a nossa querida Tuba. Eu vi que ela queria falar. Sim. Pode falar, dona Tuba. O senhor José Manda Causa, ele era coronel. Ele falou que aquele que vocês falaram, pessoa analfabeto, diz que ele ia a um lugar para Barbearia. Barbearia. Mas essa barbearia era Bahá'í. Outro amigo que também o senhor José conhecia entrou. Depois, o senhor José, assim que ele estava fazendo, falava com ele. De repente, ele que só sabia turco. Dizia que naquele instante, será que não escreveram que em 2 lugares você vai ver Deus? Lá e aqui. Analfabeto e turco. جادو خدا رو می‌بینه. یعنی که کسی که حسب بالا رو بشه. بله. و باهایی بود. بله. و آقای خازم باهایی بود. Então, vocês vejam, este homem, naquela época, era dentre os primeiros Bahá'ís de Azerbaijão. Vocês entenderam o que o homem falou? Vocês entenderam, gente? Falou para aquele homem que era muçulmano. Se puder repetir, seria bom. O barbeiro era um homem muito simples, igual esse nosso amigo Pedro, de Belo Horizonte. Então, entrou outro amigo desse senhor José. Era Bahá'í. Também era Bahá'í? Era Bahá'í. Muito pessoal iluminado, erudito, tudo. Esse barbeiro com língua de... Porque no Irã tem muitos dialetos. Dialetos da região Azerbaijão. Dona Tuba nasceu lá também. Ele fala, vocês não sabem que nós podemos ver Deus em 2 lugares. Aqui e no céu. Aqui e lá no céu. Ele aceitou a fé Bahá'í. Quem que aceitou? Aquele homem que veio no Europa. Então, isso que eu perguntei. Então, esse outro amigo do senhor José, de ouvir esta palavra desse senhor, cabeleireiro, barbeiro, Bahá'í, aceitou a fé. Quer dizer, quando você aceita Deus, o manifestante de Deus, você vê Deus aqui. Esse Pedro, seu Pedro também conheceu Bahá'u'lláh. Nunca perdia uma festa 19 dias. Enquanto pessoas não vinham porque aconteceu isso, aquilo, lá, cá, ele não. Às vezes, viu, Susan? Às vezes,
como esse exemplo de que Dona Tuba está dando, a pessoa está buscando a Deus do seu jeito, e Deus é que sabe, né, como aquele fulano está buscando a ele. E Deus é que vê qual dessas pessoas que está aqui agora que está pronta para deixar eu falar, ele, né? Abrir o coração e deixar eu falar. E aí, quando a pessoa abre o coração e deixa Deus falar, é que toca o coração do outro. Pode não ter falado nada muito lógico, como isso. Nós podemos ver Deus aqui e no outro mundo. Não tem muita lógica, não tem muita importância, mas foi o que aquele homem precisava escutar. E era o que ele queria escutar, ele estava buscando a Deus. Então, é por isso que eu falo, o ensino da fé, ele é muito simples, como Bahá'u'lláh fala, cabe-lhe apenas transmitir essa mensagem clara. Só que a gente complica, né, Dona Tuba? Deus, o conhecimento que ele deu para a gente é um ponto que os ignorantes multiplicaram. Então, quando... Essa foi boa. É a palavra de Bahá'u'lláh. Então, o que acontece? Aqui, quando cada um dos amigos sente que quer falar alguma coisa e puder compartilhar, pode ter certeza que a Abdu'l-Bahá está inspirando, o próprio Bahá'u'lláh está inspirando, né? E aí se torna mais rico esse nosso encontro, porque às vezes o Geraldo, ou eu, ou a Gláucia, estava querendo ouvir uma resposta que a Martina deu, ou que a Jussara deu, ou que a Odete, ou que a Dona Flora, Marlene. Dona Lourdes teve que sair já. Mas, enfim, cada um de nós, né, se torna esse canal. Então, muito bom. Eu vou parar de gravar, porque a gente já gravou até essas conversas da gente também.